minhas mãos. Aí presta atenção aqui. O que está dito é que, no verso 19, por causa dessas palavras, bem como da última sequência de palavras, quando Jesus disse: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Isso é muito forte, eu dou a minha vida para a reassumir. Aí o pessoal da religião, os que estavam aqui, que eram de fato os mercenários, os ladrões, eram os que deixavam as ovelhas sem lã, sem pelo, sem unha, sem carne, sem nada. Tiravam tudo que podiam. E eles sabiam que era em relação a eles que Jesus estava dizendo esta palavra. Eles ouviram isso, foram se chocando ainda mais, com a perplexidade do que seria isso. Dou a minha vida para a reassumir. Ou ainda, ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E lembrando que esse pessoal que estava ouvindo, que era o pessoal do templo, estavam em estado de trama constante para ver como eles fariam para tirar a vida de Jesus. Aí Jesus diz na cara deles: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu pai. Aí os caras disseram: meu Deus, o que será isso? Que poder é esse para reassumir a vida dele? O que é isso que ele está dizendo? Aí, por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. E aí um grupo, muitos deles, diziam: ele tem demônio. A coisa mais fácil para a religião é chamar alguém de endemoninhado. Ele tem demônio. É a primeira versão dele. E enlouqueceu. Tem demônio e entrou em estado de insanidade crônica e contínua. Enlouqueceu. Porque o ouvis? E aí a pergunta é essa. São mercenários, ladrões e lobos perguntando àqueles que estavam ouvindo de bom coração: por que o ouvis? Ele é um endemoninhado louco. Por que vocês ouvem esse cara? Que é uma pergunta que todos vocês aqui já ouviram inúmeras vezes. Ele é endemoninhado e louco, por que vocês ainda ouvem esse cara? Outros, porém, diziam, tem sempre outros que dizem outra coisa, que vêm de outro modo. E diziam: este modo de falar não é de endemoninhado. Era um pessoal que sabia que demônio dizia outras coisas que não faziam arder o coração com a certeza do cuidado e do amor de Deus. Ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Eu as chamo pelos seus próprios nomes e elas me seguem. Elas entram pela porta, elas não fazem nenhum outro caminho. Elas não ficam impressionadas com outras vozes, com vozes estranhas ao Evangelho, com vozes estranhas à palavra de Jesus, com vozes estranhas à descrição do caráter de Cristo. Aí tem um outro grupo que diz: não, esse modo de falar não é de endemoninhado. Porventura um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Um demônio ilumina, o demônio faz ver melhor, o demônio traz
a segurança que Jesus dá, o demônio oferece a vida abundante que ele oferece. Não, esse modo de falar não é de endemoninhado. E, porventura, endemoninhados e demônios têm interesse em fazer alguém ver melhor. Ao contrário, eles querem fazer todo mundo deixar de ver, de enxergar, não olhar mais na direção da porta, não reconhecer o porteiro que diz entra, nem conhecer o pastor que chama pelos próprios nomes as suas próprias ovelhas. Esse modo de falar não é de endemoninhado. E pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? É uma alusão ao que tinha acontecido aqui na descrição do capítulo 9, com o cego de nascença. Esse pessoal todo tinha visto aquilo. Alguns tinham ficado com raiva, querendo matá-lo, porque não podiam negar o poder e a graça com a qual ele praticava tudo. E havia uma outra multidão do povo que estava juntando coisa com coisa. E esse modo de falar não é de endemoninhar. E, além disso, nenhum demônio quer abrir os olhos de ninguém. Eles querem manter os olhos fechados e a pessoa caminhando nas trevas e em estado de dependência e sob controle.